Em audiência pública na Câmara, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, criticou a possibilidade de implementação do voto impresso no Brasil e afirmou que a medida seria uma solução para um problema que não existe. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a deputada federal Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, que é a presidente da CCJ da Câmara. Tudo bem, deputada? Mais uma vez, bem-vinda aqui à Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Deputado, como é que a senhora rebate mais uma vez as declarações do presidente do TSE e em relação ao que ele chama de dificuldade de se implantar esse voto impresso? Bom, essa dificuldade, na verdade, ela já vem sido levantada pelo TSE há quase 2 décadas. Então, o Brasil tenta dar mais segurança a seu sistema eleitoral há mais de 20 anos. E o TSE sempre coloca obstáculos que, na verdade, são de natureza logística, operacional. Mas o TSE, ele é um prestador de serviço e, aliás, muito bem pago, porque o Tribunal Eleitoral tem um orçamento muito rico. E o que ele teria que fazer, não é, seria observar a lei que é criada no Congresso, que representa a vontade popular, e se conformar a ela, não querer que a lei se conforme às necessidades do TSE. Então, há uma inversão de valores, mas nós temos que continuar brigando pelo que é realmente importante, que é a segurança do voto, a transparência, a auditabilidade. 3 coisas que o ministro garantiu que existem, mas que eu sei muito bem que não existem, porque eu estudo esse assunto há muito tempo, desde 2014. Agora, quero registrar aqui que acredito que Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, assim como os demais ex-presidentes do tribunal, na verdade, eles são informados pela tecnologia, a área de tecnologia do TSE, que quer que o seu produto continue valendo. Eu não acredito que haja má fé por parte dos ministros, porque eles são juristas, eles não são expertos na questão da tecnologia. Agora, eu converso com grandes técnicos, professores, auditores, verdadeiros doutores no assunto, que têm autoridade para falar, inclusive porque participaram dos testes junto ao TSE, e todas as vezes conseguiram quebrar a segurança e afirmam, sem medo de errar. Inclusive, conversei esses dias com um técnico dos Estados Unidos que disse que lá menos de 10% dos estados hoje utilizam a urna sem voto impresso, porque você não pode confiar no software. Imagina o voto dependente do software. É isso que a gente precisa realmente acabar com isso. Nós temos que ter um voto independente do software, coisa que, infelizmente, Sim. O Brasil não tem. Deputado, agora a pergunta de Brasília, José Maria Trindade. Salve, muito bom dia, deputada. Nós já conversamos algumas vezes sobre esse assunto. Eu achei muito positiva a sua posição ontem na audiência pública, quando a senhora disse que o debate é para melhorar, né? É para aprimorar e não para atrasar. Não é voltar àquele voto impresso. A minha pergunta para a senhora é se é possível uma evolução, no caso da urna, e a senhora descobrir durante o processo que é preciso, por exemplo, como as criptomoedas e tal, uma atualização, ou seja, uma identificação e não precisar ir na urna, se a senhora aceitaria um resultado assim. E agora, no caso da impressão, uma saída possível é que o voto, na minha opinião, já é impresso, né? No final da eleição, se imprime o resultado em cada urna. Se obrigar, em vez dessa central de apuração, obrigar através da lei que, terminada a eleição, automaticamente os mesários e os fiscais dos partidos abririam os votos impressos e confirmariam ali a impressão dos votos sem a necessidade de ação para confirmar. Não seria uma boa saída? Zé Maria, isso que você está dizendo é o que se chama do BU, Boletim da Urna.
Vamos falar de uma forma bem prática, que eu acho que todo mundo vai entender. Teve um auditor que falou na nossa audiência pública que ele achava que não precisaria do papel, porque hoje, por exemplo, no sistema bancário, a gente tem tudo no celular, no computador, e ninguém precisa mais de imprimir. Eu concordei com ele. Realmente você não imprime, porque com o meu celular eu acesso a minha conta bancária. Mas imagina se ao acessar a sua conta, você tivesse acesso apenas ao seu saldo. Você entraria lá, quanto eu tenho na minha conta? Você tem lá R$10.230. Mas como eu tenho esse valor? Como eu cheguei até aí? Ah, não, isso aí a gente não vai poder te contar. Isso, mas os técnicos do banco sabem, a gente garante que está certo. O BU é isso, ele é o saldo, ele corresponde ao saldo da sua conta. O que é o voto impresso ali na impressorinha que cai, cada um conferido? Ele corresponde ao seu extrato, onde cada depósito, cada transferência é registrado para os seus olhos. Então você pede lá para ver o extrato e ver. Ah, aqui eu fiz um Pix de tanto, aqui eu depositei, aqui eu paguei o meu cartão de crédito, e aí disso tudo resultou que eu estou com R$1.000 na minha conta. Eu estou com R$10.000. E se mas aí é um sigilo, né? Eu não reconheço essa transação, então eu reclamo com o meu gerente e ele vai lá e me indeniza ou me prova que eu estava errada, que eu não sabia que eu tinha gastado. Quanto ao sigilo, isso não existe a menor possibilidade de rompimento do sigilo, porque só o eleitor vai ver o seu voto materializado ali na impressora. Ele não vai ter acesso, ele não vai pegar o voto, mostrar para ninguém. Ele vai confirmar com seus olhos. E aí o ministro criou uns paradoxos que eu achei muito engraçados. Ele disse assim, paradoxo número 1, como é que você que não confia na urna eletrônica, não confia no voto eletrônico, vai confiar no voto impresso feito por essa urna eletrônica, pela mesma urna? É facílimo de resolver isso, não há paradoxo. Ministro, eu confio nos meus olhos. Eu estou vendo o meu voto materializado e ele vai cair numa urna física. Então, eu confio nos meus olhos. Eu não vou confiar no que um técnico do TSE vai me dizer ou no que o ministro vai me dizer, por mais honrado, ilustre que seja o ministro, mas o ministro não é técnico de informática e ainda que fosse, quem tem que conferir o seu voto é o eleitor. Não pode haver nada, ninguém, nenhum dogma, nenhum ato de fé entre o eleitor e o voto. Deputado, agora a pergunta é de Rodrigo Constantino. Bom dia, deputada. Pois é, só lembrando que o TSE já é uma jabuticaba brasileira. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, não existe nada parecido. E é muito desconfortável ver o Barroso fazendo uma campanha tão intensa, gravando vídeos em inglês, em espanhol, como se os Estados Unidos, por exemplo, não adotassem esse sistema por falta de capacidade tecnológica. Hoje mesmo, a Folha de São Paulo diz que só Brasil, Bangladesh e Butão que usam urna eletrônica sem um comprovante do voto. Quer dizer, nós não estamos em tão boa companhia. E, ao mesmo tempo, eu acho que fica carecendo de prova de que existe esse elo, essa ligação direta entre o que eu votei e o que foi computado no boletim da urna. Pergunta, deputada, o que o ministro Barroso essencialmente está repetindo em várias línguas é "la garantia soy yo"? Exatamente. É exatamente isso. E eu repito, acho que essa informação que ele tem como segura é passada para ele pelo pai da criança, porque, inclusive, o seu José Janino é um dos mentores desse sistema. E vamos combinar que um sistema de tecnologia com mais de 2 décadas de existência não pode ser chamado de algo de ponta, de algo tão moderno e que a gente deva se orgulhar. De fato, Zé Maria, quero deixar bem claro que quando a urna eletrônica veio, ela veio para substituir um sistema que era caótico, por causa do tamanho do Brasil, por causa de muita fraude que realmente havia. Mas as fraudes, elas eram pontuais, ainda que fossem espalhadas pelo Brasil. Você precisava comprar muitos mesários, você precisava corromper muita gente para que houvesse a fraude. Hoje basta uma pessoa mal intencionada para introduzir no software, um chamado software malicioso, que fará essa operação de desvio do voto depois de iniciada a votação. Portanto, isso não vai ser
auditável antes da eleição. Não adianta o ministro dizer que tem várias etapas antes, várias depois, e que a urna não está ligada à internet. Qualquer hacker sabe que é possível, sim, você programar um software malicioso que vai ficar escondidinho, quietinho, adormecido, esperando a hora programada para agir. E antes de terminar a eleição, ele se recolherá. E mais, aquela única linha necessária para causar essa fraude, em mais de 17 milhões de linhas que existem no sistema, ela vai desaparecer e ninguém nunca mais vai encontrar em uma auditagem posterior. Portanto, pouco importa que o software, que a urna não esteja ligada à internet, pouco importa que se faça zerésima, que se faça apuração paralela, nada disso é capaz de barrar a possibilidade de fraude. E o que eu tenho dito, que é mais grave, todo o sistema eleitoral, pode ser pelo telefone, pode ser pelo computador, pode ser pela velha cédula de papel, pela urna eletrônica, com voto impresso, sem voto impresso. Todos os sistemas são fraudáveis, Maria, porque a criatividade humana ela é enorme, ela não para, e sempre o fraudador vai sair na frente daquele que vai tentar depois impedi-lo ou puni-lo. Sempre o fraudador, o hacker, ele sai na frente. O problema é que o nosso sistema é o único de todos esses que eu citei que não deixa rastro. É o único que permite uma fraude que não deixa rastro. Eu tenho repetido que é o crime perfeito, o homicídio sem corpo. Agora, deputada, para a gente encerrar, nosso tempo já está estourado, infelizmente. Como fica na prática, então, o processo, desde a proposta até a possível aprovação do voto impresso? Quem bate o martelo final e diz que está aprovado mais uma vez o voto impresso no país? Seria possível o sistema estar pronto para as eleições de 2022, mesmo o TSE sendo contra? É perfeitamente possível, claro que fica mais difícil. O TSE jogando contra, jogando duro contra. Mas na comissão especial a gente acredita que a gente tem a maioria, sim, tranquilamente. E aí nós teremos que ir para o plenário. O presidente Arthur Lira disse que precisamos aprovar isso antes do recesso de julho. Iremos aprovar 2 vezes no plenário da Câmara com maioria qualificada, com 3/5 dos deputados, e depois ele irá ao Senado, onde precisará passar pela CCJ do Senado e pelo plenário do Senado. Estamos correndo contra o tempo, mas é uma corrida que vale a pena. Por maiores que sejam os obstáculos mais difíceis, porque estamos lutando pela liberdade, no final das contas, a liberdade do eleitor escolher os seus governantes.